Em Lucas capítulo 1 e versículo 26, é a história do dia em que Gabriel, o anjo, visita Maria, que seria depois mãe de Jesus. É muito interessante quando o anjo a encontra, e no versículo 28, o anjo vai dizer para ela: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. É muito interessante porque o texto não diz que Maria se assusta com a presença do anjo. Observe, nós estamos aqui no período interbíblico, num período considerado o silêncio de Deus. Mas Maria, porém, não se assusta com a presença de um anjo. Obviamente que na figura de um ser humano. Porém, ela não leva nenhum susto. Qual a reflexão para a gente? Deus visitou, Deus escolheu uma virgem. Essa questão virgem não quer dizer apenas no sentido de não ter tido intimidade com ninguém, mas no sentido bíblico, no sentido de ser jovem, de ser mocinha, de ser menina. Então, o anjo visita esta menina e olha que coisa interessante, ela não se assusta com a presença do anjo. Traduzindo, o céu escolheu alguém que era acostumada com sobrenatural. Mas o texto vai dizer que Maria acha estranho, ela fica perturbada com a saudação, com os cumprimentos daquele anjo, com os cumprimentos daquele visitante, um anjo na figura de um ser humano. Ela acha estranho a conversa, o papo que o anjo puxa com ela. Imagine para nós brasileiros, de repente, nós estarmos fazendo nossas atividades normalmente e alguém chega e nos cumprimenta. Como? Bom dia, boa tarde, paz, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus. Agora imagine você trabalhando, vivendo o seu dia a dia normal e de repente alguém chega para você e diz cimento, tijolo, areia e tinta. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, meu, de onde você é? É exatamente o que aconteceu com Maria, porque o texto diz que ela ficou assim, considerando que saudação é aquela, de onde é este camarada. Imagine você brasileiro recebendo a visita de um americano, um chinês, um árabe, e ele começa a saudar, cumprimentar do jeito dele. Você fica meio assustado. Imagine Maria que recebe a visita de um visitante de bem mais longe, e ela fica toda assustada com aqueles cumprimentos. Então ela percebe que tem algo diferente com aquele visitante, e ele começa a trazer uma mensagem. O que assusta Maria, na verdade, é esta mensagem. O anjo diz a ela, achaste graça diante de Deus. Essa expressão graça, ela tem muitos significados. E um dos significados da expressão graça é quando você recebe um presente, quando você recebe um regalo, quando você recebe algo que está além do seu merecimento. Quando o anjo diz para Maria, achaste graça diante de Deus, é como se ele estivesse dizendo, se prepare. Prepare-se porque eu vim trazer um presente que você não merece, uma missão que você não merece. Portanto, nenhuma desculpa Maria podia dar, porque a própria missão já estava dizendo tudo. Olha, achaste graça diante de Deus. Traduzindo, a missão que você vai receber é maior do que você mesmo. O presente que você vai receber, de fato, você não merece. Então, eu estava aqui estudando sobre Maria, minha gente, começando a fazer umas anotações e parei. Porque o meu estudo era quais as características que Deus encontrou em Maria para escolhê-la para ser mãe de Jesus. E eu parei, por quê? Porque não tem característica. Não tem nada de especial em Maria. Ela é uma virgem no meio das outras. Ela é uma no meio das outras. A grande característica é graça de Deus. Deus a escolheu por graça. Deus escolheu você por graça. Não é por merecimento ou por capacidade. Não é porque você é o melhor, a melhor na área em que Deus te escolheu para executar. Não, é graça de Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, e o nome da virgem era Maria. Ele vai dizer o nome do anjo. Isto é algo inédito. Na Bíblia não aparece nome de anjo. Aliás, Gabriel é o único nome de anjo que aparece na Bíblia, porque Miguel é arcanjo, uma outra categoria e classe única. Outra coisa interessante é que sempre que um anjo visitava uma mulher,
trazia um recado de Deus para uma mulher, no Antigo Testamento especialmente, o nome da mulher não é mencionado. Por exemplo, veio um anjo do Senhor e falou com a esposa de Manoá, que seria mãe de Sansão. Não menciona o nome dela. Agora aqui, Lucas faz questão de mencionar o nome do anjo e o nome da mulher. Lucas 1:30, o anjo Gabriel falando com Maria: achaste graça diante de Deus. O cumprimento que ele dá a ela é: salve agraciada. É muito interessante isso porque os personagens da Bíblia que Deus escolhe, você sempre vai encontrar algumas características neles. Por exemplo, por que Deus escolheu Davi? Tem lá algumas características. Ele estava cuidando das ovelhas, ele era o menor da casa, ele era um extraordinário adorador. Você vai encontrar em Noé, por exemplo, ele andou diferente no meio da sua geração. Você vai encontrando sempre características dos personagens que levou Deus a escolhê-los. Por exemplo, Jó era íntegro, reto, se desviava do mal. Agora, é interessante quando a gente vai estudar Maria, porque a gente vai pegar a lista de características dela e a gente não encontra. Por quê? Porque o começo da história de Maria já é justamente este encontro com o anjo Gabriel. Não há nenhum registro anterior de Maria. E o encontro com o anjo Gabriel, a informação que é dada é esta: agraciada. Achaste graça diante de Deus. É interessante isso, por graça, pela graça. Este foi o requisito que Deus usou para Maria. E aí? Vai discutir com Deus, não tem o que falar, não tem o que debater, não tem o que discutir. Foi uma questão de graça, foi uma questão pela graça. Algumas pessoas vão criticar você, algumas pessoas não vão entender o que Deus fez na sua vida. Qual o merecimento? Zero. Qual a característica peculiar? Zero. Qual o sentido? Graça. Apenas por graça. Em Lucas 1:31, Gabriel diz assim para Maria: e no teu ventre conceberás, e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha que expressão interessantíssima. No teu ventre conceberás. Observe que não é uma obra humana, até porque Maria informa a Gabriel: eu nunca tive contato com ninguém. Como eu posso conceber? Então ele vai dizer para ela que é uma obra sobrenatural. Mas apesar de ser uma obra sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo, Gabriel diz a ela: em teu ventre, em ti, dentro de ti, nas tuas entranhas. Gabriel está dizendo para ela: olha, nós precisamos de você. O céu precisa de você. Vamos trocar aqui o verbo precisar pelo verbo contar, incluir. O céu tem um plano, aleluia. O céu tem um projeto e inclui você. O céu pode contar com você para o grande projeto. Deus pode incluir você no grande projeto que Ele tem para a Terra, para o planeta. Um projeto muito maior do que você mesmo. Maria carregava em si algo que era superior, infinitamente maior do que ela mesma. Quantas vezes nós carregamos em nós algo que é muito maior do que nossas possibilidades? Quantas vezes Deus vai colocar dentro de nós, gerar em nós algo infinitamente superior às nossas posses, às nossas forças? Maria, você está preparada para participar de um plano do céu? Você está preparada para ser incluída, inclusa, embutida num plano que Deus tem para com a terra? Podemos contar com você? Ei, uma mensagem para você, amiguinho. Uma mensagem para você, amiguinha. O céu conta com você. Por maior que seja, por mais espetacular que seja, entenda, Deus incluiu você nos planos que Ele tem. Em Lucas capítulo 1, versículo 39 diz que naqueles dias levantou-se Maria e foi apressadamente às montanhas a uma cidade de Judá, e ela entra na casa de Isabel, sua prima.
Olha que coisa interessante. A Bíblia vai nos dizer, em Lucas 1, versículo 26, que quando o anjo Gabriel visita Maria, Isabel já estava no 6º mês de gravidez. Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João, o Batista. Preste atenção nisso. Gabriel avisa, Gabriel informa a Maria do plano que Deus tem com ela. O plano sobrenatural de trazer Jesus ao mundo. E informa para ela que aquele já era o 6º mês em que sua prima mais velha, Isabel, também estava grávida. Aquela que era considerada estéril, que não podia dar à luz. O que Maria faz logo após receber a notícia do anjo Gabriel? Ela vai para a casa de Isabel. Preste atenção nisso. O texto vai nos dizer depois que Maria ficou ali pelo menos 3 meses, ou seja, até o nascimento do menininho de Isabel. O que Maria está nos ensinando? Eu vou ficar perto de quem já está vivendo algo que eu desejo viver. Eu vou ficar perto de alguém que já está vivendo o milagre que eu sonho viver. Eu vou ficar perto de alguém que já está vivendo o sobrenatural. Eu não vou ficar perto de alguém que vai me desanimar. Eu não vou ficar perto de alguém que vai me desestimular. Eu vou ficar perto de alguém que vive milagres. Seja bem-vindo à casa de Isabel. Procure ficar perto de alguém que creia no sobrenatural, que acredita e viva milagres que você também deseja viver. Agora, olha que interessante no versículo 41. Quando ela entra na casa de Isabel, a criança no ventre de Isabel salta, vibra, que coisa maravilhosa. Olha, Maria está indo para a casa de Isabel, sua prima mais velha, que não podia engravidar e agora está vivendo o milagre da gravidez. Ao entrar lá e cumprimentá-la, a criança salta. Que coisa interessante, Maria vivendo o sobrenatural, Isabel vivendo o sobrenatural. Quando as duas se encontram, quando as duas se abraçam, quando as barrigas se trombam, a criança vibra dentro de Isabel. O sobrenatural que está sendo gerado em mim saúda o sobrenatural que está sendo gerado em você. Um sonhador nunca critica outro sonhador. Quem crê em milagre nunca deixa de orar pelo milagre do outro. Quem vive o sobrenatural não duvida de nada. O milagre que está sendo gerado em mim saúda o milagre que está sendo gerado em você. Em Lucas capítulo 2 e versículos 6 e 7, tem uma informação muito interessante a respeito de Maria, a mãe de Jesus. Observe, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que havia de dar à luz. Veja isso, quando Gabriel, o anjo, entrega a ela o recado, o plano de que ela seria mãe de Jesus, ele dá a ela muitas informações, mas tem uma informação que Gabriel não dá. Onde será o cumprimento desta profecia? Pertinho dos dias de dar à luz, ela é levada, ela é transportada para Belém. Ela está fora daquilo que a gente chama de zona de conforto. Maria não sai do lugar porque sai da vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que tira Maria do lugar. Maria não sabia, mas havia uma profecia muito antiga que o Cristo nasceria em Belém. Portanto, Maria estar fora do lugar era tudo que Deus queria. Qual o melhor lugar para Maria dar à luz? Não seria Nazaré, a sua cidade? Mas de repente, nos dias de dar à luz, pertinho dos dias de dar à luz, ela é levada, ela é transportada para Belém. Não perguntaram a ela se ela gostaria de ir. Ela teve que ir para fazer aquele tal alistamento. Agora preste atenção numa coisa, minha gente. Maria está fora do seu habitat. Quantas vezes, na hora de cumprirmos, realizarmos os planos que Deus tem para a nossa vida, a gente se sente assim, fora do lugar. A gente se sente distante, a gente sente-se deslocado. Será que não é o que está acontecendo com você? Talvez você se sente assim, por fora, talvez abandonado, mas não é exatamente isso que o céu precisa que aconteça com você, para que você esteja no centro da vontade de Deus, para que o projeto, para que o plano do céu se cumpra, se realize em sua vida. Pense sobre isso.